a rádio que é a voz da nossa gente, também aqueles que nos acompanham, né, pelo canal VV8, canal 8 da Claronet. E agora, nosso primeiro bloco, vamos começar com o doutor Ademar Concon Filho, ele que é cirurgião bariátrico e vai falar sobre obesidade, cirurgia do aparelho digestivo e outros assuntos. Doutor Ademar, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, um bom dia a você e aos seus ouvintes, Gustavo. É uma honra estar aqui de novo com vocês. Claro. Doutor Ademar, vamos falar sobre obesidade, não é? Quais são os critérios para uma pessoa fazer a cirurgia bariátrica? Perfeito. Hoje nós seguimos um protocolo internacional que diz o seguinte: tem indicação para a cirurgia bariátrica aquele paciente que tem obesidade por mais de 2 anos de duração, que já tentou o tratamento clínico com o endocrinologista e a nutricionista com medicações e não teve sucesso, ele emagreceu e muitas vezes voltou a ganhar peso, e que o índice de massa corpórea é um cálculo entre o peso e a altura para a gente saber se o peso está muito para a altura. Tem indicação para a cirurgia quem tem o índice de massa corpórea de 40 para cima, ou de 35 para cima, mas já tenha doenças provocadas ou agravadas pela obesidade, como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, que é alterações do colesterol e triglicérides, problemas articulares, dores articulares, apneia do sono e outras doenças também. Doutor Ademar, o senhor acredita que essa procura pela cirurgia bariátrica tem sido maior nesses últimos anos? Sim, com certeza. No início da cirurgia bariátrica, quando ela era feita por laparotomia, uma incisão aberta, nós tínhamos uma taxa de morbidade de um pós-operatório mais difícil, mais elevado. Hoje, a cirurgia bariátrica, sendo feita por videolaparoscopia, através dos furinhos, já há alguns anos, é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, hoje é uma cirurgia que as suas taxas de comorbidades, de complicações, elas são extremamente baixas. Então, isso aumentou muito a procura para a cirurgia bariátrica, a segurança do paciente que é submetido à cirurgia bariátrica. Hoje, para se ter uma ideia, você pode comparar uma cirurgia bariátrica em relação às suas taxas de complicações semelhante a uma cirurgia de vesícula ou a uma cesárea ou a uma apendicectomia. Então, são taxas de complicações muito baixas e é muito mais grave e mais complicado você ficar com a doença obesidade do que fazer a cirurgia. Doutor, o senhor acredita que hoje mais homens ou mulheres procuram realizar essa cirurgia? Sempre as mulheres. As mulheres, elas representam em torno de 85% dos casos que estão sendo operados, por vários motivos. Primeiro, a mulher é mais corajosa, não tenha dúvida. Segundo, a mulher é mais consciente disso. Ela sabe do problema de saúde, ela tem mais preocupação com a sua saúde. Você pode falar até no problema estético, ok, isso pode ser também, mas realmente a gente percebe que as mulheres são mais conscientes e mais corajosas em enfrentar um procedimento cirúrgico. E existem aqueles pacientes que, apesar de obeso, eles não se julgam doente. Ele fala, eu não sou doente, eu apenas sou um pouco acima do peso. Na realidade, isso é um erro. A pessoa com obesidade, ela tem que estar ciente que ela é portadora de uma doença. Obesidade é uma doença crônica, incurável ainda no momento, que nós podemos oferecer um tratamento para ela, que é para melhorar as suas condições de vida, a sua qualidade de vida. Doutor, o senhor acredita que uma questão genética pode favorecer essa questão da obesidade estar tão alta no Brasil? Sim, nós sabemos que o componente genético é um dos fatores que predispõe à obesidade, assim como o fator ambiental, onde a pessoa vive, se ela tiver maior disponibilidade de alimentos gordurosos, hipercalóricos e tiver acesso a esses alimentos que não são saudáveis, ela vai ter maior tendência ao ganho de peso. O componente hereditário, ele é muito importante. Se uma criança tem um dos pais obeso, ou pai ou mãe obesa,
a chance dessa criança vir a ser obesa é de 40%. Se pai e mãe são obesos, a chance dessa criança vir a ser obesa é de 80%, aí mostrando o componente genético, o componente hereditário. Essa pessoa que tem essa predisposição genética a ser obesa, ela tendo ali desde criança uma reeducação alimentar, um acompanhamento com especialistas, nutricionistas, pode favorecer que essa criança ou essa pessoa não tenha essa obesidade? Excelente pergunta, pode sim. Por isso que a importância dessa conscientização. Primeiro, de que obesidade é uma doença, não é falta de força de vontade, não é desleixo. É uma doença que não deixa emagrecer. Mas se você desde cedo educa a criança a ter uma alimentação saudável e ter a prática de atividades físicas, é claro que essa criança, a chance dela se tornar obesa vai ser muito menor, mesmo com uma predisposição genética. Em relação à oferta de alimentos que nós temos, hoje existe uma facilidade da pessoa comer fast food, comidas gordurosas, tanto pelo preço até pelo tempo do preparo. E isso é um vilão. Exato. Essa correria nossa do dia a dia, em que você muitas vezes não tem tempo de fazer uma refeição adequada, você realmente lança a mão de comidas rápidas, né? E que na maioria das vezes elas são hipercalóricas. Então isso é muito importante ter essa conscientização e procurar alimentos saudáveis. O que é muito interessante já no nosso país é a campanha, a política que está sendo feita para as cantinas das escolas oferecerem aos seus alunos, às suas crianças, alimentos saudáveis. Uma pessoa que tem essa tendência à obesidade, em questão de paladar, ela prefere um alimento mais industrializado ou natural? Existe isso ou não? O alimento à base de carboidrato, ele desenvolve na pessoa a vontade, a necessidade de repetir aquele alimento. Além dele ter um esvaziamento gástrico mais rápido, então ele tem um tempo de saciedade ou sacietude, que a gente chama, muito menor. Logo, essa pessoa está com fome de novo, e o fato de ter comido esse carboidrato, aquele prazer do carboidrato, isso logo ela tem vontade de comer de novo. Então, realmente, levando em conta o paladar, né? Então, você tem que evitar, ao máximo que você conseguir, a ingesta do carboidrato. Sim, e muitas pessoas têm procurado o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, para fazer essa cirurgia. Como que é esse processo? Sim, nós estamos vendo as estatísticas, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem mostrado isso, que o número de cirurgias pelo SUS está aumentando muito, numa porcentagem muito grande. Novos serviços estão sendo criados oferecendo a cirurgia pelo SUS. Aqui na região metropolitana de Campinas, nós temos a Unicamp e em Piracicaba, o Hospital dos Plantadores de Cana, que oferecem a cirurgia pelo SUS. E existem outros centros por todo o Brasil que estão oferecendo a cirurgia bariátrica pelo SUS. Doutor, existem alguns mitos e verdades que são aí perpetuadas entre a população. É verdade que qualquer pessoa pode fazer a cirurgia bariátrica? Não, não é qualquer pessoa. Primeiro tem que seguir aqueles critérios que nós falamos em relação ao tempo de duração da obesidade, já ter tentado um tratamento clínico que não teve sucesso, aquele paciente que nos procura para fazer a cirurgia bariátrica, mas nunca tratou com um endocrinologista ou com um clínico especializado em obesidade, nós não podemos operá-lo. Ele tem que tentar no tratamento clínico e, se realmente não funcionou esse tratamento clínico, daí sim pensar numa cirurgia. Ele tem que ter o seu índice de massa corpórea, o IMC, acima de 35, com comorbidades. Então, não é qualquer pessoa que pode ser submetida à cirurgia. Nós seguimos critérios e um protocolo rígido para que possa indicar uma cirurgia com segurança. E qual que é o tempo de preparo, né, para uma pessoa poder passar por essa cirurgia? Em torno de 1 a 2 meses, até que ela faça todos os exames pré-operatórios, quer seja exames laboratoriais, exames de sangue, faça uma endoscopia, um ultrassom de abdômen, ela vai passar com o cardiologista, que vai fazer uma avaliação cardiológica pré-operatória, vai passar com o seu endocrinologista, com o seu clínico, para ele dar um relatório confirmando que essa paciente fez o tratamento clínico e ele concordando com a indicação cirúrgica, vai passar pela equipe multidisciplinar, onde tem toda uma avaliação da psicóloga,
do nutricionista, porque realmente essa pessoa tem que estar preparada para essa mudança de comportamento. Então, a avaliação da psicóloga vai ver se realmente a cabeça dessa pessoa está preparada para essa mudança de comportamento. Não é só operar. A cirurgia é uma das etapas, e talvez a etapa até mais rápida de todo o processo. Ela tem que mudar o seu comportamento, ela tem que ter uma alimentação saudável, ela tem que ter uma prática regular de atividade física. Só a cirurgia não resolve. Passa pela nutricionista, que vai orientar toda essa parte alimentar, corrigindo os erros na alimentação. Vai passar com uma fonoaudióloga para aprender a mastigar. Existe um erro muito grande de mastigação. Além de passar com a enfermeira da equipe, passar com o fisioterapeuta, que vai preparar essa paciente para uma cirurgia. Doutor, é mito ou verdade que a pessoa que tem uma quantidade ali, um determinado peso, e esse peso não se enquadra para a cirurgia, ele precisa chegar e aumentar esse peso para realizar a cirurgia? Existem casos no limite que a pessoa realmente, ela às vezes, por 2 ou 3 quilos que ela aumente o peso, ela passa a ter indicação cirúrgica. Então, isso pode, já aconteceu. São pessoas que a gente orienta para ela tentar outros métodos para emagrecer, mas que ela vem num crescimento do seu peso corpóreo, e se hoje ela não tem ainda indicação cirúrgica, ela volta daqui 1 mês ou daqui 6 meses, ela já tem indicação cirúrgica. Então, isso às vezes acontece sim. E acontece o contrário também da pessoa, ela tem um excesso de peso muito grande, a pessoa precisa emagrecer para poder passar pela cirurgia? Para todo paciente com indicação cirúrgica, nós orientamos que ele tente reduzir o seu peso no pré-operatório. Por quê? Ele diminuindo o seu peso com dieta, com caminhadas e às vezes até com medicações, esse paciente operando com o menor peso, ele vai ter uma condição técnica cirúrgica muito melhor. Quando você está num quadro de obesidade, aumenta a quantidade de gordura no fígado, chamado de esteatose hepática. Essa gordura no fígado aumenta o tamanho do fígado. Em alguns casos, aumenta tanto que esse fígado dificulta a cirurgia tecnicamente, porque nós temos que levantar o fígado para poder operar o estômago. Então, se essa pessoa consegue reduzir o seu peso no período pré-operatório, ela diminui o tamanho do fígado. A cirurgia fica tecnicamente mais fácil, mais segura, maior a chance de nós conseguirmos fazê-la por videolaparoscopia, pelos furinhos, sem a necessidade de abrir, de converter para uma cirurgia aberta. E existe alguma ligação entre o diabetes e a obesidade? Muito. Hoje nós sabemos que grande parte dos diabéticos são obesos. A hora que você vai aumentando o seu peso, você vai aumentando o trabalho do seu pâncreas na produção de insulina para conseguir compensar esse aumento de peso. Chega uma fase em que o pâncreas não consegue produzir mais insulina, ele entra quase que numa fase de exaustão. E antes disso, ainda, a obesidade, ela leva a um quadro chamado de resistência periférica à insulina. A insulina que está sendo produzida, ela não funciona, então o pâncreas, ele entende que ele tem que produzir mais insulina. Então, aquele paciente que não era diabético, ele engorda, ele se torna obeso. Depois de alguns anos, ele se torna diabético. Então, é muito comum a associação entre obesidade e diabetes, tanto é que já existe um termo chamado diabesidade, que é aquele paciente que tem diabetes e obesidade. Para esse paciente, é fundamental a cirurgia bariátrica, onde, além de reduzir o peso, com o desvio do intestino que é feito durante a cirurgia, você melhora a função pancreática. Então, você reduz o peso, melhora a função pancreática. Muitos pacientes reduzem muito a necessidade de medicações para o diabetes e alguns pacientes até deixam de usar os remédios para o diabetes. Nós vamos ao rápido apoio cultural e daqui a pouco voltamos com mais um bloco aqui da Revista da Manhã. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio cultural.
luz no fim do túnel pode estar mais próxima do que você imagina. Saiba se existe um grupo de Alcoólicos Anônimos perto da sua casa. Ligue 19 3234 8088. Alcoólicos Anônimos, lado a lado com você. Temos uma novidade incrível para você que quer garantir seu apartamento em Valinhos. Depois do sucesso da primeira fase de vendas do HM Morada do Vale, abrimos agora a segunda fase de vendas. São apartamentos de 2 dormitórios com varanda gourmet, guarda-corpo de vidro e lazer completo para todas as idades. Uma oportunidade imperdível, com todos os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Morada do Vale. Visite decorado. Ligue 3871-2460. Revista da Manhã. Volta com mais um bloco aqui da Revista da Manhã, conversando com o Dr. Admar Concon Filho. Ele que é cirurgião bariátrico e está falando sobre obesidade, né? Essa questão do emagrecimento, saúde. Doutor Admar, em relação à cirurgia, qual o tempo de duração, mais ou menos, que ela tem? Hoje, uma cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, ela demora de 1 hora a 2 horas de duração. Em alguns casos mais complexos, um paciente com obesidade supermórbida, ela pode demorar em torno até de 3 horas. Mas é uma cirurgia que, em média, 1h30, 2 horas, ela está sendo resolvida. Admar, hoje existe o recurso da cirurgia robótica? Sim. Além da cirurgia videolaparoscópica, existe a cirurgia robótica, que é uma cirurgia videolaparoscópica, também feita pelos furinhos, mas que você adapta, você acopla a esses furinhos o braço do robô. Então, quem vai fazer a cirurgia é o cirurgião, que ele está ao lado do paciente, e ele faz através de um console, onde ele vai operar, olhando no monitor com uma visão de 3D, diferente da videolaparoscopia, que é uma visão em 2D, em 2 dimensões. Você tem a oportunidade de fazer a cirurgia por robô, por robótica, onde o cirurgião, ele manipula o robô e o robô faz essa cirurgia no paciente. E como funciona o pós-operatório? A pessoa ela tem que seguir uma dieta? Existe algumas restrições relacionadas a essa cirurgia bariátrica? Existe. Veja que a dieta ela é importantíssima em toda etapa. Quando a gente fala no tratamento da obesidade, a gente precisa lembrar que todo o tratamento da obesidade começa com a dieta e a atividade física. E depois, naqueles casos em que isso não resolve, em pacientes mais obesos que atingem aquelas indicações, nós chegamos até um tratamento cirúrgico para a obesidade. Nós temos ainda, no intervalo disso, no meio disso, o tratamento endoscópico para a obesidade. E aqui no Brasil nós dispomos de 2 métodos, como a colocação do balão gástrico e a endossutura gástrica ou a gastroplastia endoscópica, que você faz uma sutura, uma costura por endoscopia, reduzindo o tamanho do estômago. Esse balão, nós resolvemos comentar que é importante porque em casos em que o paciente está muito acima do peso, uma obesidade supermórbida, aquele paciente, por exemplo, que pesa 200 quilos, para ele o ideal, antes da cirurgia, ele coloca um balão gástrico, que ele vai emagrecer em torno de 20% do peso, então ele vai emagrecer em torno de 40 quilos, e daí você vai operá-lo. Depois de 6 meses. Então, você não está operando um paciente de 200 quilos, mas você está operando um paciente de 160 quilos, onde as condições técnicas cirúrgicas são muito melhores e a chance de uma complicação é muito menor. Então, a dieta é muito importante nesse período pré-operatório. Já no período pós-operatório, que você perguntou, é fundamental. O paciente ele vai ficar por um período apenas com uma dieta líquida. Depois de alguns dias, ele progride para uma dieta branda, uma dieta um pouquinho mais pastosa, para depois ele chegar, depois de um mês mais ou menos, ele está voltando a uma alimentação normal. Então tem toda uma fase de adaptação até que ele volte a uma alimentação normal em torno de 30 dias depois do pós-operatório. Doutora Admar, é mito ou verdade que a pessoa que passa pela cirurgia bariátrica tem que consumir diariamente purê de batata e não pode consumir álcool? Não, isso é mito, não procede. A nutricionista passa para o paciente operado
os alimentos que ele tem que ingerir. Ele tem que ter uma preocupação maior com as proteínas, não tenha dúvida, e tem que deixar uma preocupação menor com os carboidratos. Tudo isso ele vai ser orientado. Quer dizer, é importante essa pessoa comer proteína, carnes, e é importante ela evitar de comer doces, pães e massas. Em relação a purê de batata, isso não procede. E o outro mito? Álcool. Não. O que acontece é o seguinte, existem alguns trabalhos falando que existe uma maior incidência de alcoolismo no pós-operatório. Existem outros trabalhos que mostram que a incidência de alcoolismo no pós-operatório é o mesmo da população em geral. Então, que não teria esse aumento. O que acontece, às vezes, é o que o paciente obeso, que tinha uma compulsão alimentar, ele troca essa compulsão por outra. Ele não está comendo mais, ele não tem mais a compulsão alimentar, então ele vai trocar a compulsão alimentar por outra. Quer seja a ingestão de álcool, quer seja a compra de roupas novas, é outra compulsão que pode ter. Então, por conta de essas possíveis compulsões que pode acontecer, que ele tem que manter um acompanhamento psicológico para não desenvolver nenhuma dessas compulsões. Doutor, essa pessoa que passa pela cirurgia bariátrica, ela pode ganhar peso ao longo do tempo no pós-operatório? Pode. Existe hoje uma taxa de recidiva da obesidade em torno de 20% do peso inicial. E isso varia em torno de 15% a 25%, uma média em torno de 20%. Mas o que a gente observa naquele paciente que teve o reganho de peso ou a recidiva da obesidade ou parte da obesidade é aquele paciente que não faz atividade física, ele é sedentário, ele não faz nenhuma caminhada, e aquele paciente que exagera na ingesta de doces, de cerveja, de pães e massas, tem que entender, da mesma forma como tem que entender que obesidade é uma doença e ela tem que ser tratada de uma forma séria e correta, a cirurgia bariátrica não faz milagre. Ela é um instrumento que o indivíduo tem para utilizar de uma forma adequada para que ele tenha o melhor resultado. A gente costuma dizer que a gente opera o estômago e o intestino e não a cabeça do indivíduo, mas a cabeça tem que estar preparada para essa mudança de comportamento. Doutora Edmar, e existe a possibilidade dessa pessoa que passou pela cirurgia ter que fazer reposição nutricional e com minerais e tudo mais? Sempre. Além de ter uma alimentação saudável, todo paciente submetido à cirurgia bariátrica vai tomar uma vitamina ou algumas vitaminas no pós-operatório. Isso por quê? A hora que você faz o desvio do intestino, algumas vitaminas não são bem absorvidas porque o alimento não passa por todo o trato digestivo e pelo início do intestino delgado, onde essas vitaminas são absorvidas. Então, ele vai precisar de uma complementação vitamínica para o resto da vida. Então tem paciente que nos pergunta, poxa, então eu vou ter que tomar uma vitamina para o resto da vida? Vai. Só que hoje você toma remédio para pressão, remédio para o diabetes, remédio para dor nas articulações, remédio para o seu colesterol. Você vai trocar isso tudo por uma vitamina. Veja a vantagem que você vai ter. E nós devemos lembrar que hoje, mesmo as pessoas não submetidas a uma cirurgia bariátrica, a partir de uma certa idade, começa a tomar uma suplementação vitamínica. Isso é muito natural e é muito saudável. Doutora Edmar, e em relação à cirurgia bariátrica, a pessoa ela só pode fazer a cirurgia uma vez na vida ou existem casos que a pessoa faz mais de uma vez? Existem casos que precisa fazer a chamada cirurgia revisional. Então, são aqueles pacientes que tiveram recidiva da obesidade e essa recidiva pode ter ocorrido por um problema técnico na cirurgia. Então, ou porque o estômago voltou a crescer muito, ou porque houve uma comunicação entre o estômago pequenininho e o estômago grande que estava desfuncionalizado. Nessa situação, ele tem indicação até de uma cirurgia revisional. Mas veja, isso é a exceção dos pacientes com recidiva de peso. Daqueles pacientes com recidiva de peso, a grande maioria consegue voltar a perder peso, fazendo uma dieta correta e atividade física. E uma minoria vai precisar de uma cirurgia revisional, uma nova cirurgia, para que ele volte a perder peso, para que ele volte próximo ao seu peso ideal.
Doutor, é mito ou verdade que a pessoa que passa pela cirurgia perde os pelos e cabelos? Existe uma perda de cabelo que começa a partir do 3º mês. Toda vez que você tiver um emagrecimento importante, você vai ter uma queda de cabelo. A gente já começa a passar vitaminas para evitar essa queda de cabelo ou para diminuir essa queda de cabelo desde o 1º mês de cirurgia. Mas é comum ter uma certa queda de cabelo, assim como ter as unhas um pouco enfraquecidas, um pouco quebradiças, a partir do 3º mês. Mas isso se normaliza logo no 2º semestre, depois de 6 meses a 1 ano de cirurgia. A pessoa volta a ter o crescimento de cabelo normal. A gente costuma falar ao paciente que o paciente não fica careca por conta da cirurgia bariátrica. Mas a gente sempre lembra que aqueles pacientes que já eram carecas não vão desenvolver cabelos depois da cirurgia. Isso a gente deixa bem claro para o paciente. O senhor falou que com 1 ano voltava a crescer cabelo. Volta a crescer cabelo em quem tinha cabelo. Aquele paciente que já era careca, ele vai continuar sem os cabelos. Doutora Edmar, e mais ou menos quantos quilos a pessoa elimina numa cirurgia bariátrica? Ela chega a perder em torno de 30% a 40% do peso inicial. Então, imagina, uma pessoa com 100 quilos, ela vai perder de 30 quilos a 40 quilos. Isso vai depender também da técnica cirúrgica que foi realizada e também, e principalmente, do padrão alimentar, da qualidade da alimentação que essa pessoa tem e do gasto energético, do gasto calórico, ou seja, atividade física. Aquele paciente que faz mais atividade física, faz mais exercício, academia, ele consome mais, ele gasta mais energia, gasta calorias, ele tem um resultado muito melhor. Agora, voltando a falar sobre emagrecimento, né? Essa pessoa que tem um sobrepeso, ela praticando esporte, muitas vezes ela não consegue ter essa eliminação do peso, né? Diminuir esse peso. Quais são os motivos que levam a isso? Existe uma situação em que o índice metabólico ou a taxa metabólica do indivíduo, ela é mais lenta, ela é mais devagar. Isso ocorre com uma certa frequência nos pacientes que têm hipotiroidismo. Esse paciente, ele precisa da ajuda do endocrinologista para corrigir a sua disfunção na tireoide, usando hormônios que vão regularizar a função tireoidiana. Ele precisa fazer atividade física para consumir calorias e ele precisa ter uma alimentação saudável. A gente volta a enfatizar que isso tudo, uma das coisas mais importantes é o padrão alimentar. A alimentação realmente ela é fundamental, uma dieta correta ela é fundamental para que você tenha uma redução de peso e que para você consiga manter esse peso próximo do ideal. Emagrecer não é tão difícil. O mais difícil é permanecer naquele peso mínimo que você chegou. Então, por isso que precisa de uma conscientização, de uma alimentação correta, de atividade física e, muitas vezes, da ajuda de medicações, que daí o endocrinologista passa, quer seja comprimidos ou injeções, que diminuem a fome e aumentam a saciedade. Quer dizer, a pessoa com uma pequena quantidade de comida, ela já se sente satisfeita, ela para de comer. Doutora Edmar, e o balão gástrico, ele ajuda nesse processo na redução do apetite, na questão da saciedade? Sim. O balão gástrico, ele é um tratamento endoscópico para a obesidade. A gente coloca por endoscopia um balão, enche esse balão, esse volume ele pode variar de 400 a 700 ml. Então você imagina, a pessoa vai ter dentro do estômago um balão com um volume de 600 ml. A hora que ela vai comer, ela já tem uma sensação de saciedade com uma menor quantidade de comida, porque ela já tem um balão de 600 ml dentro do estômago. O balão gástrico, ele consegue um emagrecimento, em média, em torno de 10 a 20% do peso inicial, num período de 6 meses. De 10 a 20% do peso inicial. A maioria das mulheres fica em torno de 12% do peso inicial. Algumas conseguem chegar em 20%. Os homens emagrecem mais com o balão do que as mulheres. E para o balão gástrico, existem 3 indicações muito precisas. A melhor indicação para o balão é aquele super obeso, aquele paciente que tem um peso acima de 200 quilos ou IMC acima de 50, que você quer colocar o balão para que ele emagreça para depois operar. Então, o balão gástrico é uma ponte
entre o tratamento clínico e a cirurgia. Uma segunda indicação para o balão é aquele paciente que não tem indicação para cirurgia. Ele tem o seu índice de massa corpórea menor que 35, mas acima de 27, onde já está autorizado a colocação do balão aqui no nosso país. Esse paciente não tem indicação para cirurgia, mas ele quer algo mais que o ajude a emagrecer. Ele pode colocar o balão. E uma terceira indicação para o balão é aquele paciente que tem indicação para cirurgia. O seu caso é cirúrgico. Ah, mas eu não quero operar. Eu não quero operar porque eu tenho medo da cirurgia. Eu não quero operar porque eu quero tentar um método menos radical que uma cirurgia. Então ele pode colocar o balão. É uma terceira indicação para o balão. Doutor Admar, nós já estamos chegando ao fim dessa nossa entrevista, mas antes nós temos a participação de um ouvinte, uma pergunta que vai mudar um pouco o assunto, que é o Adélio Coutinho. Ele pergunta: o senhor continua na banda Convulsão? Continuamos, sim. A banda Convulsão é uma banda formada por médicos e nós já estamos há 25 anos aí. Sugestivo, inclusive. Há 25 anos tocando e cantando, e quem canta seus males espanta. Realmente é uma alegria para a gente dizer que a banda Convulsão está a todo vapor. Doutor Admar Concon Filho, ele que é cirurgião bariátrico, né, especialista no aparelho digestivo, nós queremos agradecer a disponibilidade e participação de estar aqui no estúdio da Rádio Valinhos FM, trazendo essas informações sobre obesidade, cirurgia bariátrica e outras questões tão importantes para a saúde da população. Nosso muito obrigado. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós vamos a um rápido apoio cultural e daqui a pouco voltamos com mais informações para você. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio cultural.